Olá! Hoje a gente vai ver detalhadamente como usar a nossa planilha. A planilha foi construída, elaborada por Alex Cruz, da Cruz Consultoria, e nela tem campos específicos para mexer e campos para a gente deixar quietinho, porque ele já fez todo o cálculo, toda a lógica de cálculo da planilha. Nessa aula eu vou mostrar para vocês, a gente vai virar para a tela do computador e eu vou mostrar detalhadamente como é que a gente aplica os nossos custos fixos e transforma tudo isso, custos fixos, custos variáveis, em um preço de venda para descobrir qual é a nossa meta de vendas, quanto que a gente precisa vender por mês para pagar as despesas da empresa, inclusive o nosso salário, né, e pagar as despesas variáveis. Além disso, lá na planilha tem um campozinho também de metas para lucro. Então, quanto a gente precisa vender na nossa empresa para a gente, além de pagar as contas e ficar equilibrado, também ter lucro. A aula está bem detalhadinha. Eu sugiro que você, antes de mexer na planilha, você assista toda a aula para depois participar, fazer a sua planilha. Porque se você vai fazendo a aula e mexendo na planilha, você pode perder um ou outro detalhe. Então assiste a aula todinha, anota tudo. Se você precisar na hora de mexer na planilha voltar para a aula, é muito simples, a aula está disponível para vocês. Qualquer dúvida, vocês já sabem que podem entrar em contato comigo, que eu vou esclarecer, tá bom? Então vamos agora para a tela do computador? Hoje vou mostrar para vocês como usar a nossa planilha, tá? Ela está disponível já para quem quiser baixar e vou mostrar aqui o passo a passo. Essa planilha ela é excelente porque como eu falei para vocês anteriormente, com ela a gente consegue incluir os nossos custos fixos e depois partir aqui para a precificação, onde a gente vai ter as metas, conseguir definir as nossas metas de venda e inclusive metas de lucro. Não se assustem com esse tanto de informação e de números aqui. Com esse passo a passo que eu vou dar, vocês vão conseguir dominar a planilha e entender todas essas informações. Primeiro vamos para essa aba. Então, toda vez que você precisar mudar de aba, você vai vir aqui embaixo, tá vendo? Custos fixos. E aqui é a outra aba de cálculos de precificação. Então, primeiro a gente vai começar com os custos fixos. Eu já deixei aqui alguns custos para a aula não ficar tão extensa. Mas nessa planilha, basicamente, você vai incluir todos os seus custos fixos, os custos fixos da empresa. Lembrando sempre. Onde é que vão estar os meus custos fixos, Lorena? De mercado, de farmácia, de escola de menino que eu tenho que pagar? Aqui na parte de Prolabore. Então, uma dica que eu dou é, antes de você definir esse seu Prolabore, você vai olhar os seus custos fixos como pessoa física, né? Olhar os seus custos pessoais, criar uma planilha dos seus custos pessoais e entender quanto mais ou menos você precisa se pagar por mês. Quando a gente está começando a empresa, é ideal que esse Prolabore ele não seja um Prolabore tão caro. Eu sei que você pode ter o objetivo de mais para frente ter um salário de 4 mil, de 5 mil, de 6 mil, enfim. Você vai dizer aqui o salário que você quer receber da sua empresa. Mas se você está começando, quanto mais baixo esse custo fixo for, melhor vai ser para a sua precificação e para que a empresa venha ter fôlego. E mais para frente, você vai fazer dentro da sua linha de planejamento um período onde você vai aumentar esse seu salário, tá certo? Então, primeiro você faz a sua planilha pessoal. Antes de vir aqui para esse Prolabore, você vai fazer a sua planilha de gastos pessoais e digamos que os gastos deu lá, sei lá, R$ 2.000 entre mercado, mensalidades, academia, telefone pessoal, as contas que você tem que ajudar a pagar em casa, né? Então deu cerca de R$ 2.000. Você vai colocar uma margenzinha a mais para você, se você quiser. Se você não quiser, você pode não. Vou começar com esse dinheiro aqui certinho abaixo, né? Para a empresa ter fôlego, certo? Então, aqui a gente vai elencar todos os custos fixos da empresa. Eu separei aqui alguns, e isso aqui é muito pessoal, vai depender muito do seu tipo de negócio e de que custos você tem. Então, não ache que você tem que ter só esses, e não se assuste se você tiver mais do que esses. Eu tenho mais do que esses, na verdade, mas eu coloquei esses aqui para facilitar, tá? Então, aqui, considerando o aluguel, Lorena, mas como eu te falei, eu não pago aluguel na minha casa.
mas isso pode entrar no nosso custo fixo. Lembra que eu falo sempre, se você não faz essas projeções, você vai ter um custo fixo também muito baixo e fora da realidade. Então, o ideal não é esse. O ideal é a gente manter um custo fixo baixo para quem está começando, mas o mais dentro da realidade possível, vamos dizer assim. Então, se você não paga aluguel, você vai colocar aqui uma taxa de aluguel. Eu coloquei 400, mas isso aqui também é muito pessoal, tá, gente? Você pode ter mais, você pode ter menos, você pode botar R$ 200, enfim. Então, você vai separar uma porcentagem de aluguel para que isso entre na sua precificação e você consiga ter um preço competitivo e também fazer a sua empresa crescer. Então, energia elétrica, telefone ou internet, o condomínio, o MEI, o quanto você quer investir para marketing, isso aqui você pode querer ter ou não ter, tá? Lembre que eu estou aqui colocando exemplos. O seu Prolabore, eu coloquei aqui uma margem de gasolina. Eu prefiro colocar minha gasolina dentro dos custos fixos, então eu tenho mais ou menos, eu fui em um primeiro momento anotando quanto de gasolina eu costumava gastar por mês e coloquei isso dentro de um custo fixo aqui de gasolina, tá? Mas para cada festa, quando eu vou fazer lá o orçamento da festa, eu incluo também um valor de carreto. Então, não fica a gasolina, vamos dizer assim, não fica restrita, da festa não fica restrita a isso. E nessa conta, deu um total aqui de 3.690, tá? Então, deixa eu ver se eu arredondo isso aqui. Vamos botar aqui 70 de internet para ficar redondinho. Estou gravando a aula enquanto eu estou mexendo, tá? Então, deu aqui o nosso custo fixo total de R$ 3.700. Então, a sua empresa, essa empresa aqui desse exemplo, tem um custo de R$ 3.700. Dentro desses R$ 3.700, você está vendo que o mais caro da empresa é você, né? É o seu Prolabore. Tem problema, Lorena? Não, mas faça aquele primeiro passo que eu te falei, de anotar direitinho os seus custos pessoais para calcular o seu Prolabore. E se você está começando na empresa ou se você está em uma fase que você está ajustando o orçamento, tem um Prolabore um pouquinho, vamos dizer assim, razoável, né? Não precisa já começar querendo ganhar R$ 5.000 se isso for dificultar a sua estratégia de vendas, tá bom? Aí a gente vem aqui para a segunda aba, ó, essa aba aqui, cálculos de precificação. Nessa parte de cálculos de precificação, Alex deixou para a gente aqui um aviso, preencher apenas os campos dos números em amarelo. Eu até já tinha preenchido, eu vou apagar aqui, porque a planilha ela vai ficar assim, ó, sem nada. Essas partes em amarelo aqui, elas vêm branquinho, tá? Então, vou deixar aqui apagado. Pronto. Então, a planilha, quando vocês abrirem a planilha, ela vai estar desse jeito. Se você não colocou ainda nada no custo fixo, também não vai aparecer nenhum número aqui. Então, a planilha vai estar assim e como a Alex indicou para a gente vai preencher apenas os campos em amarelo. Eu vou fazer uma descrição básica da planilha, mas para vocês se familiarizarem, mas o que a gente vai preencher é só os campos que estão pintadinhos em amarelo. Então, esse primeiro bloco é o bloco de cálculo do preço. Então, olha aqui, a gente vai colocar as despesas variáveis. O que aqui são as despesas variáveis? Se você já assistiu a aula de despesa variável, são todas as despesas que estão associadas ao produto ou ao serviço que você vende. Então, vamos fazer aqui um exemplo para uma empresa que vende os bolos, que eu amo colocar exemplo com bolo. Então, digamos que essa empresa vende lá o bolo. Então, ela vai colocar aqui todos os custos variáveis para fazer aquele bolo. O markup, tá aqui, porcentagem sobre as despesas de produto e serviço. Esse markup não é a margem de contribuição, certo? Esse markup é uma porcentagem que você aplica sobre as suas despesas variáveis para encontrar o seu preço de venda. Então, muitas vezes você nem sabe o markup, mas você sabe quanto é o seu preço de venda. Então, você pode transformar isso em porcentagem para depois vir preencher aqui. Na hora do preenchimento, eu vou mostrar. Nesse segundo bloco, é o bloco de margem de contribuição. Então, aqui, além das despesas variáveis, que já existe aqui, e vai aparecer aqui o preço de venda, a gente vai ter outras despesas que estão associadas a taxas, taxa de cartão, taxa de impostos. Se você não tiver nenhuma dessas taxas, você pode colocar aqui tudo zero. Tá? E deixar para aplicar a taxa caso o seu cliente peça a venda em cartão de crédito. Aí aqui ele vai dar a margem de contribuição. Vocês vão ver direitinho quando a gente for preencher.
Nesse terceiro bloco é o bloco do ponto de equilíbrio. Então, aqui a gente vai ter informação de quanto a gente precisa vender para obter para a empresa se pagar e ficar no 0 a 0, né? Lembra da nossa aula de precificação. E aqui, esse quarto bloco, ele vai indicar para a gente uma meta para a gente obter lucro. A gente vai dizer quanto que quer de lucro e ele vai dizer qual é a nossa meta. Então, vamos lá preencher? Voltei aqui para os custos fixos, deu 3.700 de custos fixos. Vou trabalhar com o exemplo festas mesmo, que eu vi aqui que ele botou festas, mas isso se aplica para qualquer serviço. Então, despesas variáveis, aliás, então, digamos que eu calculei as despesas variáveis de um orçamento que eu vou mandar e deu lá R$ 1.200. Então, vou ter 1.200 de despesa variável. Já começou a aparecer alguns números aqui, mas calma, esses números ainda não querem dizer nada. Vou colocar aqui um markup, porcentagem sobre as despesas de produto e serviço. O que é isso, Lorena? Quando você calcular todas as despesas variáveis do seu produto ou do seu serviço, deu 1.200, então você pode escolher precificar aplicando uma porcentagem sobre esse preço. Então, digamos que para as suas festas você aplique sempre, sei lá, 50%, uma porcentagem de 50%. E aí uma festa que é R$ 1.200, ela saiu pelo preço de venda de R$ 1.800. Tá vendo? Então, aqui nossa festa, a gente elencou que ia gastar R$ 1.200 nos custos variáveis, apliquei essa porcentagem de 50%, ou seja, ele tirou 50% de R$ 1.200 e deu lá R$ 1.800. Eu gosto de trabalhar dessa forma, tem gente que escolhe aqui, uma observação importante, tem gente que escolhe aqui colocar um preço fixo. Então, Lorena, eu calculo quanto deu de despesa variável e calculo um prolabore por orçamento. Tem gente que calcula dessa forma. Então, aqui eu aplico, ao invés de botar 50%, eu aplico R$ 1.200 de retirada para mim. Aí, veja como a festa que tem um custo relativamente baixo, se você coloca aqui R$ 1.200, isso é fixo para toda e qualquer festa, você já ia ter aqui 2.400 e a festa ia sair bem mais cara do que talvez um preço de mercado. É errado fazer isso? Não, mas aí você vai ter que trabalhar bem a sua imagem para você vender um produto mais caro, né? Então, eu prefiro trabalhar com porcentagens porque eu entendo que as festas acabam tendo um equilíbrio na precificação, ou seja, se uma coisa me dá muito trabalho para fazer, digamos que aqui eu tenho um custo de R$ 3.000 para fazer uma festa, ela vai ter um preço equilibrado com esse custo. Mas, se é uma festa que vai me dar menos trabalho, ela vai ter um preço também equilibrado com esse menos trabalho que eu vou ter, certo? Então, aqui é eu prefiro calcular o meu preço aplicando porcentagem. Então, tá, apliquei o markup de 50%, esse markup não é a margem de contribuição. E obtive meu preço de venda de R$ 1.800. Aí venho aqui para a segunda etapa, a etapa da margem de contribuição. Olha só, essa parte aqui é super legal, eu adoro essa magiquinha. Então, aqui na parte de margem de contribuição, ele já automaticamente preencheu aqui o preço de venda da minha festa. Digamos que eu não tenha nenhuma despesa variável associada aqui a essa festa, tá? Nenhuma taxa. Então, não tenho nenhuma taxa. Eu coloquei aqui só o meu aqui, peraí. Aí. Então, digamos que eu não tenha nenhuma despesa associada a essa festa. Não vou passar cartão, não tenho imposto para ser cobrado sobre essa festa, não vou pagar comissão a ninguém. Enfim, não tenho nenhuma despesa variável, que geralmente é assim. Então, aqui ele está indicando que a minha margem de contribuição para essa festa é de R$ 600, transformando em porcentagem, deu 33%. Então, veja só, o que significa toda essa informação aqui? Que para cada festa de R$ 1.800 que eu vendo, se eu gasto mesmo os 1.200, né, que eu disse que eu iria gastar, sobra R$ 600 e eu tenho uma margem de contribuição desse produto de 33%. Isso você pode aplicar para todos os seus produtos e serviços. Digamos que você faz, além de a festa de 1.200, então você, além dessa festa, você tem uma outra festa com outro custo. Você vai incluir aqui o custo variável para encontrar o preço ideal para ela e ele vai te indicar aqui qual é a margem de contribuição, certo? Então, significa que essa festa de R$ 1.800 que eu vendi, ela contribui em 33% para pagar os custos da minha empresa. Ela me dá R$ 600. É uma margem ótima, inclusive. Se você se mantiver nesse custo aqui, vai dar bom.
Então, vamos lá aqui agora encontrar o nosso ponto de equilíbrio. Já encontrei o meu preço de venda, R$ 1.800. Já encontrei a minha margem de contribuição, que é R$ 600, e em porcentagem ficou os 33%. Agora eu venho aqui para encontrar a minha meta para ter o ponto de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio? A empresa se pagar, né, e ficar no 0 a 0. Então, aqui eu vou preencher com os custos fixos. No nosso exemplo, deu R$ 3.700. Então, coloquei aqui os custos fixos. Automaticamente, a planilha já me disse que eu preciso vender, se eu for trabalhar apenas com as festas de R$ 1.800, eu preciso vender 6,2 festas, 7 festas, vamos dizer assim. Mas o que eu acho mais interessante, para além de entender quantas festas a gente precisa vender, é porque a planilha me dá um valor. Então, ela me dá o valor de R$ 11.100. Então, para eu pagar os meus custos fixos de R$ 3.700, se eu vivesse só de festas que custam R$ 1.800, se eu tivesse um único produto que é festa de R$ 1.800, eu precisaria vender 6 a 7 festas para ter esse total de R$ 11.100. Mas, dificilmente na nossa empresa, a gente vende um único produto com um único preço. Né? A gente vende festa dos mais variados tamanhos. Quem vende bolos, vende bolo dos mais variados tipos e preços. Quem vende doce, a mesma coisa. Quem vende lembranças, brinquedos artesanais. Enfim, a gente vai ter uma série de produtos. Então, o grande lance dessa parte do ponto de equilíbrio é que você pode fazer esse cálculo considerando apenas um dos seus produtos e serviços, mas ele vai lhe dar um valor cheio, além da quantidade de vendas, ele vai lhe dar um valor cheio. Então, significa que, dentre os seus mais variados produtos e serviços, você precisa totalizar 11.100 de vendas na sua empresa, caso você queira pagar os seus 3.700 e pagar as despesas variáveis de cada produto e de cada serviço. Inclusive, se você tiver produtos com a margem de contribuição maior, você vai encontrar essa meta de 11.100 aqui. E pode ser que você precise vender menos, né, para alcançar esses 11.100. Deu para entender? Então, aqui ele deu uma quantidade média de vendas considerando um único produto ou um único serviço. E aí você pode ir equilibrando uma vez que você tem o preço cheio. Então, preciso vender R$ 11.100 por mês para ficar equilibrada. Tá? Agora, como eu já falei, esses R$ 11.100 é considerando uma margem de contribuição de 33%. Quanto maior for essa margem de contribuição aqui, menor vai ser esse número. Quer ver? Vou fazer aqui só uma brincadeira para vocês entenderem. Então, peraí. Ele deu aqui, deixa eu colocar aqui um custo de 4.500. Então, aqui, você tem uma festa mais cara, né? Uma festa que vai sobrar. Como eu trabalho sempre com essa margem de contribuição de 33%, eu vou precisar vender menos festas para poder bater essa meta. Mas o valor é o mesmo. Então, vocês percebem? Ele consegue... Se a gente tem sempre essa mesma margem de contribuição para o produto e serviço, a gente vai ter sempre esse mesmo valor. Agora, digamos que para aquela nossa festa de 1.200, eu resolvi aplicar um preço de venda de 70%. Sou ousada. Então, a festa que eu gasto 1.200, eu vendo ela R$ 2.040. Olha como a minha margem de contribuição aumentou aqui por festa. Então, nessa festa, se eu aplicar uma porcentagem maior, tipo, ela era 1.200, eu resolvi vender por 2.040. Aí sobrou de R$ 140 para a empresa e ficou 41% de margem de contribuição. Olha como a minha meta diminui. Então, ao invés de precisar de 11.100, eu precisaria apenas de R$ 8.985,71. O que significa dizer isso, Lorena? Significa que eu tenho que aplicar um preço super caro? Não necessariamente, mas você pode colocar aqui os seus 50% de antes, ter essa margem de contribuição de 33% e buscar estratégias para diminuir essa despesa variável. Então, ter uma ideia mais criativa para um painel, ou ter uma ideia mais criativa para reaproveitar uma embalagem, caso você tenha algum produto, para que essa margem que você disse que era 33%, quem sabe ela aumente. Né? Então, eu já fiz aqui festas que eu cobri um preço super barato mesmo, porque teve alguma situação específica, eu cobri um preço super barato, entendendo que iria ficar pouquíssimo para a minha empresa, e eu fui super criativa e consegui fazer sobrar muito mais para a minha empresa. Então, você aumenta aqui o seu cofrinho, né?
Aí vamos aqui para a última parte, que é o bloco lucro desejado e metas. Então, aqui a gente vai preencher entendendo quanto que a gente precisa vender caso eu queira começar a ter lucro. Então, eu já entendi que com 11.100 eu fico no 0 a 0. Se eu trabalhar aqui com esse formato de produto, né, de festa. 11.100 eu fico lá no meu 0 a 0. Pago a festa, pago os custos, pago o meu prolabore e não sobra nada. Mas a gente quer ver a empresa crescer. Então, digamos que eu coloque aqui, todo mês eu quero que sobre, vamos começar pequeno, quero todo mês que sobre R$ 200 de lucro. Então, eu tenho que vender 11.700. Percebam que o tanto que aumentou, ó. 11.100. Para eu ter R$ 200 de lucro, eu não preciso vender 11.300. Então, vocês conseguem perceber a importância de calcular esse lucro? A minha meta para ficar empatada era 11.100. Aí muita gente pode dizer, então para sobrar R$ 200 é só eu vender 11.300. Não necessariamente, porque se você vende 11.300, pode ser que você tenha algum custo variável associado a esse 11.300 que no fim das contas não vai sobrar nada para você. Então, aqui para vender, para eu ter um lucro de R$ 200 no meu mês, né? Eu preciso ter essa meta de vendas aqui de 11.700. Entenderam? Então, aqui a gente tem uma meta de valor, de preço, e aí a gente vai correr atrás para poder fazer de tudo para bater essa meta. Como é que eu faço para bater essa meta, Lorena? Meu prolabore está super alto e eu preciso bater uma meta. Aí a gente vai trabalhar dentro da estratégia de preço. Olha a aula bônus sobre Avatar, que é a aula fundamental para tirar todas as dúvidas de onde está o seu público e como se comunicar com o seu público. E como oferecer para o seu público um produto ou um serviço que esteja alinhado com o preço que você está dando ali para ele, né, para que ele confie no seu trabalho e faça essa compra. Aí, vamos uma última observação aqui. Eu falei aqui, né, que, por exemplo, você é uma pessoa que incluiu o valor de aluguel, mas você não está pagando aluguel porque você trabalha em casa e a casa é própria e você não paga aluguel. Então, o que é que vai acontecer aqui? Você pode pegar esse custo fixo de aluguel, entrou na nossa conta, né? Entrou nos R$ 3.700 e esse custo fixo de aluguel, ele está aqui dentro dessa meta do ponto de equilíbrio. Você pode pegar esses R$ 400 que você disse que ia pagar o aluguel, não colocar aqui meta de lucro, vamos dizer assim. Então, vou deixar aqui sem meta de lucro, para não aumentar tanto. Vou me manter dentro da minha meta de 11.100, aqueles R$ 400 que era para pagar o aluguel, mas eu não pago aluguel porque eu moro em casa própria, você vai simplesmente investir. Então, estuda investimentos, né? Se você quiser usar a poupança, é uma boa, mas não é o investimento mais rentável, vamos dizer assim, dentro dos investimentos seguros, dos investimentos de baixo risco. Então, eu sugiro que você pesquise um pouquinho sobre o Tesouro Direto, né? Mas eu não vou me aprofundar aqui, que aí já é outro assunto. Mas entendem como é que a gente faz para fazer a empresa crescer? Então, você continua tendo uma meta equilibrada de 11.100, mas aqueles R$ 400 que você ia pagar aluguel, você não paga, e você vai colocar esses R$ 400 dentro, vai retirar da sua empresa para investir e vai deixar lá na sua empresa, né? Investido em algum lugar, vai deixar rendendo. Então, imagina que se um ano você juntar esses R$ 400, investir esses R$ 400 que você disse que iria pagar de aluguel, todo mês você está conseguindo bater sua meta. Aí você vai investindo esses R$ 400, em um ano a sua empresa ela já vai ter uma reserva, né? Uma reserva de emergência, e você consegue melhorar a saúde da sua empresa. Então, você vai estabilizando a sua empresa para depois você aumentar o seu prolabore, você se estabilizar. Digamos que você não queira necessariamente sair da sua casa. Eu não tenho vontade de alugar um escritório. Ok, mas você incluiu aqui esse custo de aluguel. Ele poderia ser, por exemplo, ao invés de um aluguel, vamos dizer aqui, um funcionário. Então, digamos que você tem a meta de ter um estagiário trabalhando para você daqui a um ano. Então, eu não recomendo que você já comece tendo esse estagiário e já tendo que pagar alguém, porque realmente é bem estressante, né? Começar uma empresa tendo que pagar uma outra pessoa além de você. Se você já paga, aí é correr atrás para poder conseguir pagar essa pessoa. Mas você pode se planejar para daqui a um ano, daqui a 6 meses, você ter um funcionário. E aí, quando você precisar incluir isso nos custos fixos da sua empresa, seu custo fixo não vai aumentar, porque você já estava pronta para isso. Então, você já chamou um funcionário para a sua empresa, já está pagando um estagiário.
tendo reserva para pagar ele caso você não consiga bater as metas. Então, essa é a importância da gente projetar esses gastos, da gente anotar bem os nossos custos fixos, né? E fazer projeções, ainda que a gente não tenha esse custo fixo hoje, na nossa realidade hoje, mas fazer essas projeções para ter um preço dentro da realidade e que seja competitivo e você conseguir se organizar para quando você precisar crescer a sua empresa, certo?